Cheguei. Achei vocês. Cheguei em nome dela, não é ele, é ela. Muito bem. Eu vou falar, dessa vez, quando Deus dá uma bênção à pessoa e a bênção a pessoa joga fora. Muito bem, ela é em Crônica. É segundo Crônica, capítulo 26, primeiro e segundo Samuel, segundo Crônica. Muito bem. Para você se situar no Antigo Testamento, capítulo 26, eu vou falar 2 versículos desse capítulo. Eu vou pedir para vocês abrir a Bíblia, ficar com a Bíblia aberta, nessa passagem, que vocês vão acompanhar alguma coisa. Versículo 5 e o versículo 16. Diz assim, porque Deus deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas suas decisões de Deus. E nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Agora, versículo de número 16. Eu estou falando do rei Osias. Diz assim, mas havendo já fortificado, exaltou o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Bom, o texto diz que quando ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Deus o abençoou. Tem um outro texto que diz nisso da decadência do rei Osias. Então, eu quero trazer para vocês essa palavra sobre a questão quando Deus abençoa o homem e o homem joga fora a bênção. Primeira que eu quero cogitar com vocês, diz que ele buscou a Deus. Eu quero fazer uma conjectura. Antes de buscar a Deus, como é que se busca a Deus, aliás? Como é que se busca a Deus? Buscar a Deus é uma atitude de vontade. É um desejo do coração. É um ato da sua vontade. Se você não quer, você não vai buscar a Deus. Se você quer, então você vai ter uma atitude de bondade, de querer. A atitude que mostra o desejo da sua vontade, do seu coração. Como é que se encontra Deus? Com fé. Crendo que vai o encontrá-lo. Imagina você vai buscar alguma coisa que você não acredita que vai encontrar. Então, seria o cúmulo do absurdo você ir buscar uma coisa que você não vai encontrar. Para você buscar Deus, você tem que ter fé. Você tem que ter fé que você vai encontrar. Como é que se busca Deus? Como diz o salmista Davi, no Salmo 51, versículo 17, que um coração aquebrantado e contrito não desprezará Deus. Então, com quebrantamento, humildade, com coração derramado na sua presença, como é que se encontra Deus? Com a vida santa. Um pecado afasta o homem de Deus. A santidade aproxima o homem de Deus. Quando você busca Deus, com a vida santa, afastado do pecado, afastado da iniquidade, como é que se busca a Deus? Priorizando Deus, dando prioridade ao seu reino. Como é que se encontra a Deus? A Deus, tendo desejo de fazer a sua vontade. Como é que você vai buscar encontrar Deus se você não dá a obedecer a sua vontade? Quem busca a Deus deve reconhecer a soberania de Deus, que está disposto a obedecer a sua vontade. Como é que se encontra Deus? Bom, em João capítulo 4, capítulo 24, que Deus é Espírito e não deve se buscar Deus,
em espírito e em verdade. E como é que se busca a Deus? Em oração. Muito bem. Deus, N maneiras de falar com você e comigo. Mas você só tem uma maneira de falar com Deus, através da oração. Se você quer buscar Deus, você vai ter que orar. Você vai ter que jejuar, vai ter que separar Deus da sua vida. Como é que você quer buscar Deus se você não ora? Qual é a forma que não tem na Bíblia? Se você não busca Deus, o instrumento principal é a oração. Com certeza, esses elementos que eu falei interagiram na vida do rei Uzias. Agora, diz o texto, quando ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. E aí vem uma pergunta que eu quero perguntar para vocês. André Falco, quais são os princípios que Deus utiliza para fazer uma pessoa prosperar? Será que Deus utiliza de algum princípio ou de alguns princípios para fazer uma pessoa prosperar? Com certeza. Considere, por favor, esses elementos que eu vou falar para vocês agora. Como é que Deus faz alguém prosperar? Que princípio Deus utiliza para fazer alguém prosperar? Primeiro, soberania da sua vontade. A vontade soberana de Deus. Deus é soberano para fazer qualquer elemento, qualquer pessoa prosperar, independente de quem seja ou de quem é. Agora, o que está na Bíblia? Lembra de Salomão? Diz a Bíblia, no 1 Coríntios Reis, capítulo 3, que Salomão pediu a Deus sabedoria. Ele pediu sabedoria, todos vocês sabem disso. Mas diz lá no texto que Deus, quando vai falar com Salomão, ele fala: Salomão, você me pediu sabedoria, você não me pediu riqueza, mas eu também vou te dar riqueza e glória. Decisão soberana da vontade de Deus. Deus tem poder, segundo a soberania da tua vontade, para fazer qualquer um prosperar, independente de quem seja, tá? Seja quem for. Agora, para lembrar vocês, tem um texto, foi Deus que fez Uzias prosperar. Bom, é Deus que faz. O próprio Davi, certa vez Davi disse: tudo que eu tenho provém de ti, da tua mão o que eu tenho é que tu quis me dar, meu Deus. Primeiro, Deus faz prosperar a ato soberano da sua vontade. Segundo elemento que Deus utiliza para fazer alguém prosperar, segundo princípio, vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva de Deus que faz com que ímpios, justo, seja abençoado. Sim, lógico que sim. A vontade permissiva de Deus. Deus permite que o incrédulo prospere. Deus permite que o ímpio prospere. Ele faz com que o sol nasça sobre justo e injusto, que a chuva desça sobre ambos. Porque Deus, diz a Bíblia, no Salmo 100, versículo 5, que Deus é bom, eterna é a sua misericórdia. 26 vezes no Salmo 136 diz que a benignidade do Senhor dura para sempre. E no Salmo 33, versículo 5 diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. Deus é bom. E Ele permite, tanto Ele permite,
que ele tirou o escritor do Salmo 115, versículo 16, dizer o seguinte: os céus são céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. A terra está aí para ser conquistada. Tem um monte de camarada ímpio próximo, vontade permissiva de Deus. Terceiro princípio que Deus utiliza para que alguém possa prosperar. Ouça o que eu vou falar para vocês. Esse é o terceiro princípio, hein? Deus utiliza esse princípio para fazer alguém prosperar. Resposta de Deus às nossas atitudes. Olha como é importante, é sério isso, hein? O caso de Osias. Buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Como resposta à atitude de Osias, Deus fez prosperar. Lembra de Daniel? Do capítulo 1, versículo 8? Daniel, ele aceita no seu coração não se contaminar. No versículo 9 diz: Deus deu graça à misericórdia a Daniel. E no versículo 17, Deus deu inteligência, entendimento e revelação e visões, não me lembro a outra parte. Deus deu resposta de Deus a nossas atitudes. Você é fiel, você é dizimista, você é liberal, você é uma pessoa que ajuda o necessitado. Como resposta da sua atitude, Deus pode fazer você prosperar. Isso é a mensagem que eu tenho que passar para vocês, que ela pediu para passar. E para lembrar vocês é o seguinte: não é ele, é ela. E por isso, beijo no coração e até a próxima.